Olá, criptomaníacos! O Bitcoin é conhecido como o ouro digital e, assim como o ouro físico, ele possui características de escassez que o tornam muito interessante num ambiente inflacionário como esse que vivemos atualmente. Nos últimos tempos, o Bitcoin vem seguindo o movimento do ouro com um certo atraso e o ouro acaba de dar uma disparada violenta de preço. Se o Bitcoin continuar seguindo esse movimento do ouro, veremos preços muito interessantes para o Bitcoin muito em breve. Se você está curioso para descobrir que preço é esse, basta acompanhar esse vídeo até o final, mas claro, antes deixa aquele like e se inscreve no canal da Criptomaníacos para não perder nossos conteúdos, principalmente agora que as criptomoedas voltaram a subir. Bom, vou começar por este gráfico diário, porque no vídeo anterior, lá de segunda-feira, eu comentei com vocês que a tendência, agora que o preço alcançou essa região dos 23 mil dólares, era perder força e o preço corrigir um pouquinho no curto prazo, retornando para este patamar aqui desta linha branca, né? Essa resistência que serviu lá em final de 2022 e também agora, né? Então, confirmaria esta região como suporte e voltaria a subir. Não aconteceu ainda, tá, pessoal? Estamos na quinta-feira e o preço continua lateralizando nessa região. Chegou a ter uma queda aqui ontem, né? Atingindo essa região aqui dos 22.300 dólares, mas não chegou nessa região dos 21.200, 21.300 dólares, né? Por contrário, até subiu um pouquinho, bateu lá em cima dos 23.800 dólares, mas não consegue romper essa região, como eu tinha comentado com vocês, que era a tendência, né? Nesse momento estamos em 23.100 dólares, ainda sentindo dificuldade de romper essa região. Quando eu falei isso para vocês lá na segunda-feira, parecia precipitado, né? Realmente era uma análise arriscada de se fazer, mas agora, hoje, aí as plataformas e outros analistas começam a comentar a mesma coisa que eu adiantei para vocês. Então, vocês abrirem aqui a matéria da Cointelegraph Brasil hoje, 6 horas atrás, eles falam justamente sobre isso. Analista destaca que em breve o preço deve recuar, provavelmente para a região de 21 mil dólares, para só então voltar a subir. Exatamente o que eu trouxe para vocês lá na segunda-feira, tá? A importância do canal tentar adiantar esse movimento para você. Claro que isso não é uma certeza, não é, continua nos 23 mil dólares até o momento, mas eu tento adiantar uma tendência para vocês que agora o mercado começa a observar. Então eles falam aqui no título que o Bitcoin está perto de 23 mil dólares, novamente aguardando informe do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Então o preço tende a não mudar enquanto não sair ali alguma informação do Banco Central dos Estados Unidos falando sobre tendências, inflação, enfim, taxa de juros. Isso deve movimentar o mercado nos próximos dias, tá? Aqui embaixo, tempos gráficos menores mostram esgotamento por hora dos compradores e o preço deve recuar provavelmente para a região de 21 mil dólares, justamente a região que eu passei para vocês lá na segunda-feira, para só então voltar a subir. O analista Tony M destaca que é evidente agora que o Bitcoin enfrenta resistência significativa perto dos 24 mil dólares. Como o BTC já subiu 40% desde 1º de janeiro, os traders podem querer aumentar seu stop loss para garantir lucros no caso de uma queda mais forte. Então, o pessoal que entrou recentemente, como eu comentei com vocês, eles estão com bastante dinheiro no bolso. A tendência desse pessoal é o quê? Realizar. Eles têm medo do mercado voltar a cair, então ou eles estão realizando lucros, né? Os novatos que eu falei em segunda-feira, ou eles estão vendendo agora, ou eles estão colocando o stop loss muito próximo do preço atual para evitar perdas. Então, se a gente tiver uma queda, mais uma queda ali para a região, por exemplo, dos 22 mil, esses stop loss vão sendo ativados e gera ali uma força vendedora que pode levar o preço para as regiões de queda, né, de 21 mil até 19 mil, que eu comentei com vocês no vídeo de segunda-feira. Já para o lado otimista, eles apontam aqui que um fechamento diário acima de 24 mil dólares poderia levar a uma tendência de alta. Os principais níveis de interesse seriam as zonas de 24.800 e 25.400, que é o que eu comentei com vocês como sendo aquela zona da média móvel de 200 semanas. Essa linha vermelha aqui, lembra? Ela que serve como resistência. Então a gente está com essa resistência aqui segurando o preço nos 23 mil dólares, e aí, se a gente consegue romper essa região, que eu não acho que vai acontecer, tá? O preço vai sentir a resistência justamente nessa posição, tá vendo? 24 ali e 700, 24.800, que é a região
da média móvel de 200, ao redor de 25 mil dólares, né? E como eu falei com vocês, eu esperaria por um recuo de preço, ou seja, uma correção de curto prazo, antes do preço conseguir romper esta região, tá? Então continua no mesmo cenário, a única diferença é que agora os portais estão comentando aquilo que vocês já sabiam desde segunda-feira. Essa outra matéria da Cointelegraph também vai no mesmo sentido e já começa a falar sobre ouro, tá? A tradução aqui do inglês ficou péssima, mas enfim, vou tentar explicar para vocês ao longo da matéria. Começa com um trader famoso aqui, que é o CryptoTony, falando o que eu também já tinha falado, né? É isso que estou procurando no Bitcoin, uma onda corretiva agora, ou seja, uma queda de preço nesse momento, seguida por outra perna de alta até os 25 mil dólares. Então, assim como eu falei, né, a tendência seria a gente ter um recuo, talvez para a região dos 21 mil e alguma coisa, e aí sim uma outra pernada para testar a média móvel de 200 semanas ao redor dos 25 mil dólares, tá? E também não acho que vai romper de primeira. Então a gente está alinhado aqui, eu e o CryptoTony, nesse caso. E aí eles começam a falar sobre a correlação do Bitcoin com ouro. E aqui, para mim, é a parte mais interessante desse vídeo. Então esse Charles Edwards, que é um CEO de uma empresa de investimento, ele observou que o Bitcoin continua sua tendência histórica de recuperar o atraso com ouro. Ele disse que existe uma relação entre Bitcoin e ouro o ouro está subindo. O Bitcoin tende a atingir o topo entre 0 e 6 meses após o ouro, e o fundo entre 0 e 3 meses após o ouro. Então, se o ouro subiu agora, significa que entre 0 e 6 meses o Bitcoin segue esse movimento e atinge o topo que o ouro atingiu. Esse próximo gráfico fica mais claro para vocês, tá? Então, vocês têm aqui desde 2017 o ouro, que é o gráfico de cima, e o Bitcoin, que é esse gráfico branco embaixo. Notem as similaridades entre os movimentos, tá? Em 2017, a gente vê o ouro tendo essa subida, apesar dele botar a bolinha vermelha aqui, na minha opinião, a bolinha deveria estar aqui, né? Antes do Bitcoin, e daí o Bitcoin sobe e também atinge um topo. Aí os dois caem, você percebe que o ouro ele chega no fundo do poço antes, e depois o Bitcoin segue e também atinge o fundo do poço. Daí o ouro dispara até uma nova alta aqui, ó, essa bola verde, antes do Bitcoin, que segue o seu movimento até aqui. Os dois entram num período de lateralização, encontrando um suporte nestas linhas de tendência aqui, e vocês percebem que o ouro, antes do Bitcoin, rompe esta linha e encontra um fundo do poço, que é essa bola amarela. O Bitcoin encontra o mesmo fundo do poço mais à frente, né? Alguns meses à frente, o Bitcoin também encontrou esse fundo do poço. Mas notem o que aconteceu com o ouro após encontrar o fundo. Ele deu uma disparada absurda, como vocês estão vendo aqui, retornando para cima desta linha de tendência aqui. Coisa que o Bitcoin começou esse movimento agora, mas ele está muito longe de superar aquela linha de tendência, aquele suporte anterior, que agora é uma resistência, né? Se o Bitcoin continuar seguindo o movimento do ouro, que vem desde 2017, como vocês estão vendo nesse gráfico, qual seria a tendência, pessoal? A tendência seria o preço, ele, claro, vai corrigir, vai subir, vai corrigir, vai subir, mas uma tendência de alta, chegando a esse patamar ao redor aqui, ó, dos 40 mil dólares, tá, pessoal? Então, algo que a gente talvez não esperasse para 2023, né? O mercado muito negativo, o mercado global, digamos assim, né? Mas a tendência seguindo o movimento do ouro com um atraso, como é o padrão, seria o Bitcoin retornar para essa zona dos 40 mil dólares, ou seja, muito positivo para a gente, ainda mais com a tendência aí diria, de médio prazo do dólar se valorizar contra o real. Portanto, talvez a gente bata uma alta histórica em reais em 2023. Não seria nada de absurdo caso o real se desvalorize, que não está acontecendo agora, tá, pessoal? O mercado internacional ainda olha para o Lula como algo positivo, como um presidente bacana, um presidente que vai ajudar a gente. A realidade demora um pouco para aparecer. Mas a tendência, na minha visão de médio prazo, seria o real se desvalorizar contra o dólar, ajudando, portanto, a gente a tentar atingir uma alta histórica em reais, bem abaixo da alta histórica em dólar, que foi lá nos 69 mil dólares, né? Quem sabe isso ainda não é possível em 2023. A tendência aqui, caso o Bitcoin continue seguindo o ouro com atraso, seria um retorno para a região dos 40 mil dólares nos próximos meses. Isso é extremamente positivo para o Bitcoin, que vem cada vez mais substituindo o ouro como um ativo para proteção
do poder de compra. Se a gente pega a performance dos ativos a partir de agosto de 2020, vocês percebem como o Bitcoin é muito superior a qualquer outro ativo, incluindo o ouro, né? O ouro de agosto de 2020 para cá, eu acho que não pegou essa última alta dele, mas estava em menos 5%. O Bitcoin está em 86%. As ações dos Estados Unidos, S&P 500, 18%. Nasdaq, 2%. Prata, menos 17%. Isso é proteção do seu poder de compra, tá? Claro, quem olha somente para o curtíssimo prazo fala: nossa, o Bitcoin é muito volátil, nossa, perdi muito dinheiro nos últimos meses, ou a partir da alta histórica. Você não mede a proteção de um ativo pelo ponto mais alto, né? Pela alta histórica desse ativo, e sim pelo ganho dele ao longo do tempo, numa janela de tempo maior. Portanto, quando você pega de agosto de 2020, não é tanto tempo atrás, vocês percebem como o Bitcoin tem um desempenho melhor do que outros ativos para proteger o seu poder de compra.